Solidão. Espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problema para um intercâmbio de ideias, para uma abertura emocional, para uma convivência saudável. Enxameiam, por isso mesmo, na sociedade, os solitários por livre opção e aquelas outras pessoas que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outros. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo, como uma unidade essencial do grupo, receba a consideração e o respeito, ou conceda ao próximo este mesmo apoio que gostaria de receber. A mídia exalta os triunfadores do agora, fazendo os elogios dos grupos vitoriosos e esquecendo com facilidade dos heróis de ontem, ao mesmo tempo em que sepulta os valores do idealismo, sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. O homem, no entanto, sem ideal, mumifica-se, paralisa-se. O ideal é um fator de vital importância, assim como o ar que respiramos. O sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais, nem o vitalismo das ideias superiores. Antes, cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem urdida promoção de mercado. Isso para vender imagens e ilusões passageiras, que são continuamente substituídas, graças à rapidez com que devora as suas estrelas. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico considera-se um fracassado e recua para a solidão, em uma atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido, como uma forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de ruídos, barulhos, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, vendendo felicidade, mesmo que de forma fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O irreal que esconde o caráter legítimo e as autênticas aspirações do ser conduz à psiconeurose de autodestruição. A ausência do aplauso à amargura, em face do conceito falso em torno do que se considera habitualmente como um triunfo. Existe uma terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Assim, o medo da solidão aproxima-se, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, perdido o equilíbrio. O silêncio,
o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe a reflexão, o estudo, o autoaprimoramento, a revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. O sucesso, decantado como forma de felicidade, é, talvez, um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteria nos shows, nos rádios, televisões, cinema, redes sociais, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e de apaixonados, sem que se vejam livres da solidão. Consequência: suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos, comprovam quanto eles são tristes e solitários. Eles sabem que o amor com que os cercam traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem, e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes, quando gostariam de chorar. Quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. A neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque são transitórios, resolvendo-se por aperfeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e dos idosos, das crianças em abandono e dos animais. A sua vida adquiriria uma cor e uma utilidade, enriquecendo de um companheirismo digno, em cujo interesse iria alargar-se a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam a coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios de maneira mais natural. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade, na aparência de infeliz, de incompreendido e de abandonado. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo subreptício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, com vista à satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. E neste momento, a figura de Jesus, considerado aqui o psicoterapeuta excelente pela autora, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se e a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e o que tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em um saudável companheirismo sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso sempre está atormentado. Possivelmente o homem que caminha a sós se encontre mais sem solidão do que outros que, no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia, sem a paz nem uma fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante, onde quer que se esteja.